Vamos lá, estamos gravando. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos aí após uma longa pausa de quase um ano inteiro, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa segunda aula da saga A Arte de Estudar, a qual retomarei, né? E vamos tentar produzir aí o máximo possível de conteúdos para vocês, tá bem? Tentar aí pelo menos uma aula por semana, para que não só eu consiga manter o ritmo, mas que vocês também desenvolvam um ritmo para poder conseguir consumir aí o conteúdo. E quem sabe aí daqui a um mês, no máximo dois, a gente consiga finalizar essa saga e dar início às próximas. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo da aula. Bem, pessoal, na aula de hoje vamos começar a tratar e nos debruçar sobre a psicohigiene do estudo, sobre a qual falei no finzinho da última aula. Aliás, eu quero aproveitar aqui o momento para poder corrigir um erro que eu cometi, né? Porque vocês sabem, eu sou humilde. E na última aula, eu falei de um ponto que falei de um ponto, não. Eu falei que eram 7 os pontos essenciais da psicohigiene do estudo. Só que eu apenas citei 6, me esquecendo do porquê estudar. Então agora, na íntegra, né, seguem aí os 7 pontos sobre os quais nós iremos falar nas próximas aulas. O que, o para quê, o porquê, o como, o quanto, o quando e, por último, onde estudar. Então, dado aí os devidos esclarecimentos, tudo exposto direitinho, vamos lá. Vamos começar aí pela primeira questão, né? O que estudar? Então, primeiro, eu quero falar sobre o motivo de nós nos debruçarmos a responder essas perguntas, que é justamente o fato de que, quando compreendemos bem como é que funciona o estudo e o aprendizado, nós podemos tirar o melhor proveito possível do nosso tempo e do nosso cérebro. Pensem que, ao fazer isso, é como ler um manual de instrução antes de montar algum produto. Porque você não só terá o máximo de proveito possível das características e utilidades do produto, como você também vai evitar o mau uso e o risco de fazer um monte de cagada. E, infelizmente, nós somos brasileiros, né? Brasileiros não têm o hábito de ler o manual, né? Ele prefere muitas vezes fazer o quê? Colocar o produto ali e vai tentando fazer por silogismo, por lógica, o que muitas vezes resulta em um monte de merda. A verdade é essa. E mesmo que não dê cagada no momento em que está se montando o produto, você acaba não sabendo todas as funcionalidades do produto. Então, entendem? É isso que eu busco passar aqui para vocês, que vocês não peguem o tempo e o cérebro de vocês e o utilizem da pior maneira possível, como um macaco que pega o celular e usa ele para tentar abrir um coco, né, ou coçar o rabo, né? O exemplo pode parecer exagerado, engraçado, mas infelizmente tem gente que pega o cérebro e utiliza de maneira parecida. Então, esclarecido isso, né, nós podemos começar a nos debruçar sobre a questão, né? O que estudar? O que estudar, né? Responder isso de forma definitiva não é fácil e não é simples, quando se espera uma fórmula mágica infalível, um métodozinho engessado, universal que vai funcionar para todo mundo. Realmente não vai funcionar, beleza? Mas se nós partirmos do pressuposto de que a resposta a essa pergunta será uma resposta geral, mais abrangente, que buscará orientar vocês a encontrarem uma resposta específica a cada um de vocês, nós poderemos chegar a algum lugar. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que vocês saibam que cada um de vocês tem talentos e dons específicos, assim como interesses sobre determinados temas que vão tornar vocês únicos. Então, a resposta específica sobre a questão o que estudar vai variar, mas a resposta geral a que me propus dar vai orientar vocês a acharem essa resposta específica. Entenderam? Se não entenderam, voltem esta minha última frase
quantas vezes forem necessárias, até isso ficar claro. Tudo bem? Né? Então, pessoal, bem, o Emílio Mire Lopes, ele se faz de uma frase do Goethe para elucidar melhor esse ponto, né? E eu vou lê-la aqui, porque eu não gravei de cabeça. Olha só que interessante. Ele cita Goethe, dois pontos, aspas. Nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Olha que bonito. Olha que bonito. Antes da gente entender, já faz sentir um gostosinho, né? Você nem entendeu o que isso significa, mas já senti, né? Tem alguma coisa aqui me movimentando, isso é bonito, isso é poesia, né? Então, o que ele quer dizer com isso daí? Com isso, de maneira análoga, podemos afirmar que nem todos os estudos são para todos os cérebros. Ou seja, antes de escolhermos o que vamos estudar, é preciso sabermos em que nível está a nossa inteligência. Qual o nosso potencial intelectual? Vejam, com isso vocês podem discernir entre aquilo que vocês querem estudar daquilo que vocês devem estudar. E entender isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo que deixará tudo mais claro, né? Quando eu estudava lá no cursinho preparatório para a prova do TJRJ, lá em Nova Iguaçu, eu via o tempo inteiro mesmo, um monte de gente simplesmente despreparada e, consequentemente, desesperada com o conteúdo de língua portuguesa. Isso acontecia justamente por quê? Porque grande parte daquelas pessoas não sabia o básico sobre a matéria. E com o básico eu tô querendo dizer o básico mesmo, né? Tipo assim, quais são e o que é as classes gramaticais, o que é sujeito, verbo, coisas assim, né? Ou seja, a maioria das pessoas não sabia sobre o básico e já queria ingressar em uma prova cujo nível de aptidão exigido estava muito acima do nível atual delas. Porque o professor, assim, é aquela coisa, ele não vai pegar ali a matéria e ensinar a formar sílabas fonética para depois ensinar o conteúdo complexo e exigido da prova. Não, ele parte do pressuposto que quem está disposto a fazer a prova, a prestar aquela prova, ele já tem pelo menos um nível básico de português. Porque senão ele ia fazer uma prova sem ser de nível superior, né? De nível médio, nível fundamental. Mas nem todos têm esse bom senso de olhar no espelho, tentar fazer um autoexame e saber, assim, pô, deixa eu medir aqui o meu nível de inteligência, né? Então, esse é um dos pontos, essa é uma das conclusões que a gente pode tirar com a frase do Goethe, né? De que nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Entendem? Ah, a maioria daquelas pessoas, elas queriam, sim, de fato, ah, estudar para o TJ. Contudo, elas deveriam, querer, dever. Elas queriam estudar para o TJ, mas elas deveriam estudar o básico sobre gramática antes. Compreende? Do mesmo modo, pessoal, imaginem alguém que não sabe as regras de aritmética básica, mas enche a boca para falar que nossa, eu quero estudar astrofísica, eu quero estudar física quântica, né? Porra, só porque achou maneiro o filme Interestelar, né? Tá em voga, né? Essa coisa de viagem no tempo, tudo mais e tal. Em ambos os casos, os sujeitos têm claramente a resposta específicas para a resposta específica para o que estudar. Compreendem? Você quer estudar para uma prova muito difícil que exige um português avançado? Tá, beleza, teu português básico já está em um bom nível? Não? Então você já sabe o que você tem que estudar. Você quer estudar astrofísica, física quântica, termodinâmica, etc. Tá bom, mas você sabe as funções básicas de aritmética? Sabe fazer uma regra de 3? Tá entendendo? Então vejam, eu quero deixar claro aqui que em determinadas situações você estudará sim aquilo que você quer. Contudo, fará isso ao passo que também estuda aquilo que se deve. Eu mesmo, vira e mexe, cara, pego inúmeras coisas de gramática para poder ir aplicar. Justamente para quê? Para que eu possa escrever melhor. Todo mundo sabe, eu tenho lá meu Substack, vira e mexe eu faço meus textos, no Instagram também faço muitos textos. E, por consequência, me expressar e explicar melhor. Eu tento da melhor maneira possível, dadas as minhas limitações, explicar e passar o melhor conteúdo da melhor maneira possível aqui para vocês. Ao mesmo tempo que eu também estudo os temas sobre os quais eu irei tratar aqui em aula. E que muitas vezes não é o tema sobre o qual eu quero me debruçar no momento. Às vezes eu mesmo agora estou lendo um artigo sobre
psicossofia. É meio que um conceito de psicologia com filosofia, assim, uma coisa transcendente, maravilhosa, cheia de simbolismo, umas coisas muito loucas. Me amarro, amo, amo. Pra que vai servir? Não sei, porra, eu gosto, não tô nem aí. Às vezes numa mesa de churrasco eu posso falar, eu posso comentar, posso dizer o quanto é interessante. Às vezes, em algum momento, alguma situação da minha vida, os símbolos que eu estou tratando ali podem usar para me poder conseguir compreender o que está acontecendo, às vezes dentro de um caso clínico, né, quando eu estou atendendo. Mas a questão é a seguinte: eu tenho uma facilidade, eu tenho um interesse, então eu vou me debruçar. Vocês compreendem isso daí? Então, assim, voltando, pessoal, quando você avança no aprendizado, esse cenário que eu acabei de falar é muito comum. Mas para chegar nele, é preciso o quê? Muita humildade. E quando falo de humildade, vocês têm compreensão de que eu sou uma autoridade, né? Mas, mas falando sério, pessoal, ter humildade nos estudos é importante porque você facilmente pode cair na vaidade e no orgulho, né? Óbvio, de compensar uma aptidão momentaneamente fraca sobre uma matéria em específico com esforço reiterado, com muita insistência, teimosia. Olha, vocês até podem conseguir, mas certamente vai levar muito mais tempo. Vai consumir muito mais paciência de vocês. Vai proporcionar a vocês muito mais frustrações. E tudo isso poderia ser evitado com a humildade de reconhecer determinadas limitações e procurar corrigi-las. Compreenderam? Eu quero estudar tal coisa, mas estou sentindo dificuldade. Volta, talvez eu não sei o básico. A gente já está começando a lidar com essa pergunta justamente porque isso daqui é o quê? É a fundação da nossa saga. A gente está fazendo ali a fundação. Tá entendendo? No mundo, nos estudos é a mesma coisa. Então, vamos lá. Ultrapassados e superados esses pontos fracos que ficam entre você e aquilo que você quer estudar, você poderá se dedicar mais eficazmente para aquilo ao qual você tem mais interesse, aptidão natural, peculiaridades pessoais que vai de cada um. Mas para isso você também precisa ter uma compreensão. Todos nós sabemos, né? Para qualquer pessoa que já estudou concurso, é uma boa experiência para a gente conseguir determinar assim, aquilo que nós temos mais dificuldade em comparação com aquilo que nós temos mais facilidade, né? E acreditem, todos nós nascemos com determinadas facilidades para algumas atividades, como uma facilidade que se destaca dos outros para compreender determinadas matérias, determinados assuntos. Então, vocês devem respeitar essas inclinações de vocês e aprofundarem ainda mais os estudos, beleza? Então, assim, eu sei que diante disso daí, né, pode surgir uma questão que eu considero muito comum, né? Assim, pô, mas e as matérias e temas que eu não tenho tanta inclinação? Eu não estudo? É uma boa pergunta. Então, quanto a essas disciplinas, vocês não vão negligenciar elas por inteiro, mas não darão tanta atenção de imediato. Compreendem? Vejam como o que eu estou propondo aqui é o oposto do orientado para quem está estudando para concurso. Consegue perceber esse contraste? Então, pessoal, isso ocorre porque o estudo para concurso, ou para qualquer exame específico, eles só têm como meta a aprovação. E não a apreensão verdadeira daquelas informações estudadas, que logo serão esquecidas. Tá claro isso? Não se esqueçam que aqui eu estou preparando vocês para os estudos verdadeiros sobre a realidade prática da vida, respeitando as individualidades de cada um. Beleza? Então, bom, é isso, pessoal, né? Essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente retomou aqui a nossa saga e tentarei postar uma aula aqui por semana até nós finalizarmos. Beleza? Fique com Deus, pessoal. Até mais.